A primeira rodada da Copa do Mundo já está acabando. E nesse vídeo eu analiso os confrontos da rodada 2 para te passar as melhores dicas do Cartola Express da Copa do Mundo, mostrando os 3 melhores SGs e algumas opções para você conseguir escalar e imitar. Como dica bônus, eu passo algumas estratégias para vocês usarem nas ligas de jogo único entre Brasil e Sérvia. Fala, rapaziada copeira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. Então é isso que você vai sempre encontrar nesse canal aqui. Análises bem interessantes e bastante resenha sobre o nosso amado esporte, né? Bom, então se você curte esse conteúdo, já se inscreve aqui no canal e se gostar do vídeo, também deixa aqui like que contribui bastante, né? Passando para o foco desse vídeo aqui, vamos mostrar aqui a tela do Cartola Express da Copa do Mundo, né? Para quem não conhece, não sabe como é que joga, eu vou deixar para vocês aqui um card. Eu expliquei como é que joga, mostrei na prática também. Depois tem um outro card, vou deixar aqui também para vocês darem uma olhadinha, explicando tudo que você precisa saber, os scouts, como monta a sua conta, enfim, tudo que você precisa saber. Como eu falei, a primeira rodada está acabando, eu passei as dicas, mostrando aqui para vocês um pouquinho de como a gente está indo. Depois eu faço um vídeo explicando melhor o nosso desempenho aí. Estamos indo bem, a gente apostou pouco aí nessa primeira rodada para ver como é que funcionava. Gastamos 1,95, estamos ganhando 7,77, então um retorno bem alto aí, né? Ainda tem alguns jogos aqui, estamos torcendo aí para o Richarlison e para o Neymar mitar para a gente ganhar ainda mais. Então tá dando certo nossa estratégia, né? E o que a gente fez para conseguir ir bem aí nessas ligas, né? A gente analisou os confrontos da rodada, pegou os melhores SGs para escalar, né? Como são ligas de tiro curto, e pegou alguns ataques interessantes. Agora a gente já tem até mais dados para poder escalar. Vamos começar mostrando quais são os confrontos aí, né? Lembrando que a liga do Cartola Express funciona do grupo A ao grupo D e depois do grupo E ao grupo H, né? Então, do grupo A ao grupo D, a gente tem Catar e Senegal, Holanda e Equador, Gales e Irã não vai valer para a liga do Cartola Express. A gente tem Inglaterra e Estados Unidos, Polônia e Arábia Saudita, Argentina e México, Tunísia e Austrália, França e Dinamarca, né? Falando um pouco dos times que são mais favoritos, pensando como é que teve o desempenho deles na primeira rodada, bom, um time que mostrou um desempenho muito ruim foi o Catar, eu acredito que o Senegal é favorito, fez um jogo bem equilibrado aí com a Holanda, acabou perdendo no finalzinho, no detalhe, foi 2-0, 2 gols no final do jogo, né? Então acho que o Senegal é um dos primeiros SGs bem interessantes para a gente pensar em escalar, e acho que é bem favorito. Acho que a Holanda é favorita contra o Equador, mas um SG um pouquinho mais abaixo do que o Senegal, porque o Equador mostrou um bom desempenho ofensivo, né? Acho que a Holanda é favorita, mas o SG é um pouco mais ousado. Gales e Irã não vale. Inglaterra e Estados Unidos. Dos times que estão aqui disponíveis, acho que a Inglaterra foi o que jogou o melhor futebol. Na minha opinião, de todos os times, quem jogou o melhor futebol, pelo menos até agora, eu ainda não vi Portugal nem o Brasil, né? Vamos ver como é que vai desempenhar. A Inglaterra teve o melhor desempenho, né? Então é bem favorita jogando contra os Estados Unidos. Acho que o SG também é interessante, é o terceiro melhor SG para mim, o segundo melhor SG, desculpa, atrás do Senegal. A gente viu que os Estados Unidos fez um golzinho, é um time perigoso, tem uma molecada esperta ali, como o Pulisic, né? Mas acho que a Inglaterra jogou um muito bom futebol, então é o segundo melhor SG e um time bastante favorito. Temos Polônia e Arábia Saudita, difícil saber como vem, a Polônia fez um jogo muito ruim como o México, foi dominada, acabou tendo só aquele pênalti que o Lewandowski acabou perdendo, e a Arábia Saudita ganhou da Argentina, então difícil de saber, né, como é que vai vir esses dois times. Eu fugiria um pouco desse jogo. Se quiser escalar o Lewandowski, a gente tem Argentina e México aí. A Argentina que decepcionou muito na primeira rodada. Era um time que vinha muito bem nas eliminatórias para a Copa. Zebraça, perdeu da Arábia Saudita. Jogou um primeiro tempo bom, mas depois caiu muito o rendimento. E o México jogou um futebol interessante, mas também nada muito além. Eu acho que a Argentina é favorita para esse jogo contra o México, mas também é um jogo para a gente ficar de olho aí como é que vai ser, né? Temos Tunísia e Austrália, um jogo bem equilibrado, dois times que não mostraram muito bom futebol na primeira rodada, mas eu acho que aqui tem um SG bem legal para a gente apostar, tá? O SG da Tunísia conseguiu segurar o ataque da Dinamarca, que é um ataque legal, então a Tunísia seria o terceiro melhor SG para mim, jogando contra a Austrália, e finalmente a gente tem França e Dinamarca, né? Jogo equilibrado, lembrando que a Dinamarca ganhou os 2 jogos na Nations League da França, né? Acho que a França é favorita, mostrou muito bom futebol, né? Acho que Espanha, Inglaterra e França foram os que jogaram melhor até agora para a primeira rodada. Então, acho que a França é favorita, mas um jogo bem, bem equilibrado, tá? Vamos para a página do Cartola Express para mostrar algumas opções de escalações para vocês, depois eu passar os melhores SGs aqui, igual eu fiz para vocês, né? Vamos lá. Primeira opção de escalação que eu vou mostrar para vocês aqui é essa daqui, ó, bem ousada, com 3 jogadores de Senegal e 2 da Tunísia na defesa, tá? Então, como eu falei, acho que junto com a Inglaterra são os melhores SGs.
É, uma coisa muito importante para você escolher quem vai ser seu goleiro é pensar no time mais favorito. Por quê? Mesmo que o time tome gol, se o goleiro ganhar, se o time ganhar, o goleiro ganha 7 pontos. Então, por exemplo, eu acho que a Tunísia tem um SG legal, mas acho que o jogo pode ser, por exemplo, 0-0 contra a Austrália, tá? E aí o goleiro não garantiria os 7 pontos. Ao passo que o Senegal pode, eventualmente, tomar um golzinho do Qatar, que eu acho difícil, mas deve ganhar mesmo assim, tá? Então, optei pelo Mendy. Aí coloquei 2 jogadores aqui defensores. É bom a gente olhar na escalação, ver jogadores que não vão ser substituídos. O Papu Cissé não foi substituído, teve uma média boa de rebatidas aí, então nome interessante. O Diallo também é um lateral bastante ofensivo. Ficar de olho que ele está em dúvida aqui, ver se ele vai para o jogo mesmo. Lembrando que a gente vai ter a escalação, né? A gente sempre tem a escalação. E aí, 2 jogadores da Tunísia, tá? 2 jogadores baratinhos da Tunísia para soar bastante orçamento para a gente escalar nosso time no ataque. Como eu disse, a Tunísia tem um desempenho defensivo legal na primeira rodada. Esses 2 jogadores conseguiram boas pontuações aí em rebatidas, então, nós interessante para a gente escalar. Pensando do meio para frente, bom, coloquei 2 jogadores da Inglaterra, acho que a gente pode até usar mais, colocar mais jogadores da Inglaterra. Foi um time que mostrou um desempenho ofensivo muito bom, então vou apostar. O Saka, a gente tem até aqui, ó, o desempenho dos jogadores, ó, o Saka na primeira rodada fez 51,9, jogou muita bola, além dos 2 gols que ele fez, ele ainda somou muita finalização, chance criada, então não é muito interessante. E Harry Kane passou em branco no primeiro jogo, mas a gente sabe que é o artilheiro desse time da Inglaterra, é o cobrador de pênalti, tá tendo bastante pênalti nessa Copa, então não é interessante de a gente de apostar aqui, tá? Uma dobradinha da Holanda aqui com o De Jong, vocês verem aqui o De Jong, ó, no primeiro jogo, em que ele não fez gol, nem deu assistência, ele conseguiu fazer 19,5, desculpa, que não fez gol, mas deu uma assistência, conseguiu 19,5, então um jogador interessante. E o Depay, que começou no banco de reservas, deve começar como titular agora nesse jogo contra a Holanda, é um dos principais jogadores da Holanda, então vamos fazer essa apostinha nele. E uma duplinha de Senegal aqui, Ismail Assar e Mendy, os dois que tiveram bom desempenho aqui, ó, no meio de campo e no ataque, jogadores para apostar de Senegal, o Qatar mostrou um péssimo futebol, eles fizeram bastante média básica com chance criada, essa apostinha acho que é interessante. Outra opção aqui que eu vou passar para vocês de time para vocês colocarem a zaga da Holanda aqui, né? Como eu disse, uma opção mais ousada aqui, Holanda e Inglaterra, acho que são o terceiro e quarto SG. Como eu disse, acho que a Inglaterra é mais favorita contra os Estados Unidos do que a Holanda contra o time do Equador. Então vamos colocar o Pickford no gol. Maguire aí, que fez uma ótima atuação na primeira rodada, então vamos apostar nele aqui também. Um trio da Holanda é importante, como eu falei. Estou usando essa estratégia de colocar ou um SG inteiro ou 2 SGs no máximo, tá? Num time. Por quê? Porque se você coloca um jogador de cada time, você precisa que todo mundo pegue SG, ou seja, passe sem tomar gol para você conseguir o bônus de 5 pontos, né, na defesa. Ou de 10 no caso do goleiro. Então, buscar um ou 2 SGs. Aqui, naquele time, a gente fechou Senegal e Tunísia, aqui Holanda e Inglaterra, né? Do meio para frente, aí um time mais ousado aqui, apostando em várias peças da Argentina. Eu acho que a Argentina vai atacar muito o México, porque se perder ou empatar, tá praticamente eliminada da Copa. E, por exemplo, o Messi, mesmo tendo feito só um gol aqui, ele conseguiu 39 pontos, tá? Então, assim, além do gol, ele somou 19 de média básica. Então, é o principal jogador da Argentina, finaliza muito, cria muita chance de gol. Então, cara, importante ter. O Di Maria mesmo também, mesmo sem fazer gol e sem dar assistência, 13,9. E o Lautaro Martinez, uma apostinha mais ousada. E aí, aqui do meio para frente, mais uma apostinha aqui com Rabiot e Griezmann, né? O Griezmann, um nome interessante, vou mostrar até para vocês aqui, ó. Deixa eu tirar ele e escalar de novo, para vocês verem. O Griezmann fez 30,79 sem gol e sem assistência na primeira rodada. Ele é um cara muito bom aqui de cartola, né? Então, vamos apostar no Griezmann. O Rabiot também conseguiu 30 pontos, ele fez um gol, mas além disso também criou bastante chance. E para fechar esse time aqui, Pape Sarr aqui do Senegal. Como eu disse, tinha escalado 2 jogadores de Senegal lá no outro time. Aqui um jogador que nem jogou a primeira rodada, né? Não conseguiu fazer pontuação, mas tá comprovável, vamos fazer uma apostinha, cercar esse ataque de Senegal, tá? Então assim vamos o nosso time. E aí, pra gente fechar, como eu falei, a gente ia passar uma dica bônus para vocês, que era sobre a liga de jogo único, tá? Então, ó, vocês sabem o que é liga de jogo único? Vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Na liga de jogo único, vale só um jogo. Daqui a pouquinho vai ter o jogo Brasil às 4 horas da tarde. O mercado para esse jogo único fecha às 3h59, então até o momento, até o último momento você pode escalar o seu time, tá? E aí você só escala jogadores de Brasil e Sérvia. Você escala 5 jogadores, tá? Você escala um defensor,
três jogadores de meio de campo aí, né? E um craque. O seu craque vale a pontuação dele dobrada por 1,5. Então, por exemplo, se o jogador faz 30 pontos, você multiplica por 1,5 e sai a pontuação final dele, tá? Então, nesse caso, por exemplo, ele faria 45 pontos. E aí eu vou passar algumas estratégias para vocês. Bom, primeiro, o que eu avalio desse jogo Brasil e Sérvia daqui a pouco? Eu acho que o Brasil é amplamente favorito. O Brasil, inclusive, como eu disse, fora a questão de a gente ser brasileiro, acho que o Brasil é um dos favoritos, sim, para ganhar o Hexa, tá? É um time que teve um desempenho muito bom nas eliminatórias. Mas o time da Sérvia não é bobo, pessoal. Então, eu acho que assim, o Brasil ganha por 2 ou 3-1, tá? Só que eu acho que a Sérvia deve marcar gol. É um time muito ofensivo. Nas eliminatórias, a Sérvia teve um dos melhores ataques nas eliminatórias europeias. Inclusive, ganhou de Portugal, botou Portugal para repescagem, tá? É um time que tem Mitrovic, Tadic, Vlahovic, que são jogadores muito interessantes. Vlahovic que estava aí na prêmio de bola de ouro entre os 20 primeiros. E aí, falando um pouco da estratégia para vocês, não fecha todo o time do Brasil se você vai jogar essa liga de jogo único, tá? Tem no Rei do Pitaco, tem aqui no Cartola Express. Por que não fecha todo o time do Brasil? Porque isso é o que todo mundo vai fazer, tá? Então, por exemplo, você colocar Marquinhos, vai colocar Paquetá, Vinícius Júnior, Richarlison e o Neymar de craque. Todo mundo vai fazer isso, tá? E mesmo que o Brasil ganhe e goleie, o que vai acontecer? Você vai estar com o time todo mundo igual e você não vai ganhar premiação. Então é importante fazer algumas variações, tá? O Paquetá é um cara que está menos escalado, por isso eu coloquei como opção aqui do Brasil. Mostrando aqui até para vocês no Footstats, eu acho que de craque é difícil de fugir do Neymar, ó. O Neymar nas eliminatórias, o Footstats traz informações sobre as eliminatórias. O Neymar foi o cara que deu mais assistência para gol no Brasil e mais assistência para finalização. Lembrando que no Cartola Express, chance criada também conta ponto, tá? Então, média de 2 chances criadas por jogo, né? Isso vale 6 pontos. Deu muita assistência. Foi aqui também olhando nos gols. Foi o jogador que mais fez gols do Brasil, ó, 8 gols nas eliminatórias. Então é difícil de fugir do Neymar para esse confronto, tá? Como craque, que vale a pontuação 1,5, tá? Acabei optando pelo Paquetá, porque era um cara que eu acho interessante, vai jogar um pouco mais recuado, então tem mais oportunidade de desarmar, de criar chance também. Mas, claro, você pode optar também por um Vinícius Júnior aqui, ou então um Rafinha. Eu optei até pelo Paquetá, porque o Vinícius Júnior e o Rafinha são mais caros aqui, 18 e 17. Lembrando que você tem um limite de 80 cartoletas. Na defesa, eu coloquei o Marquinhos, é um cara que se destaca em rebatidas, ó, vou mostrar aqui para vocês a questão das rebatidas, que é como o zagueiro ganha ponto, ó. Então o Marquinhos tem uma média de 4 rebatidas por jogo, uma média bem alta, cada rebatida vale 1,3, então acho difícil fugir do Marquinhos. E aí fiz uma apostinha, peguei 2 jogadores da Sérvia, tá? O Alexander Mitrovic, que é um dos artilheiros da temporada, tem gol mais que o Haaland nessa temporada, e o Tadic, que é um jogador do Ajax, cria bastante chance de gol, jogador canhoto, joga muito bem, mas acho que vale apostar também no Vlahovic aqui, enfim, pegar a apostinha da Sérvia, e se a Sérvia realmente fizer gol, você dá uma cercada na Sérvia. Bom, era essa estratégia que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês sejam lucrativos aí. Vamos torcer pro Brasil e vamos tentar mitar aí também no Cartola Express. Lembrando que no Rei do Pitaco, todas as dicas que eu dei aqui valem para lá também, tá bom? Uma boa rodada para vocês, pessoal. Tamo junto, até a próxima. Falou!